Aleluia! Glória a Deus! Saúdo ao povo de Deus, com a graça e a paz do nosso único e eterno e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Meus amados, para todos que nos acompanha por meio deste instrumento web rádio El Shaddai, pelas redes sociais, vamos trazer aqui nesta madrugada de domingo, dia 20, aleluia, de agosto, 20 de outubro, não é agosto, dia 20 de outubro de 2024. E nesta oportunidade, vamos trazer aqui, de uma forma resumida, mas creio que bastante esclarecedora, a biografia de Jesus. Porque este nome, ele é tão odiado pelas trevas, porque este nome incomoda muita gente e alegra pouquíssima. Este nome é o nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E esta biografia que traremos nesta madrugada, conhecendo um pouco mais de Jesus. Com certeza, se você ficar até o final, obviamente, tirará todas as suas dúvidas, porque muitos professam a sua fé em Deus. Não é errado, mas Deus verdadeiro só existe um, e vamos apresentá-lo nesta oportunidade da biografia de Jesus, conhecendo quem é Jesus. Amém? Glória a Deus. E como não poderia ser diferente, já que se conta a história de Jesus, temos que começar pelo início, pelo começo, e nada melhor de fazê-lo através do profeta messiânico Isaías, o homem que Deus levantou nesta terra para apresentar o primogênito de todas as coisas, no céu, na terra. Amados, e sem delongas, vamos ao texto. Capítulo de Isaías 9, verso 1 a seguir, está escrito: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulun e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Guarde esse nome, gentil. O caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os quais vivia na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia! Fizeste crescer a nação
e aumentaste sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, com os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Verso de número 6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela tua palavra lida nesta madrugada de domingo, dia 20 de outubro de 2024. Pai querido, que teu Espírito Santo seja derramado nos corações de todos, amados irmãos e amigos, que ouvirão esta mensagem por meio deste vídeo, através das redes sociais, da Web Rádio El Shaddai. Pai, em nome de Jesus, glorifica teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, tira o bloqueio, tira a carnalidade, tira a frieza, a ira do inimigo sobre todos. Abre o entendimento. Pai querido, da sede e fome da palavra. E fala, Senhor, aos corações, para a glória de Deus Pai, por meio do Deus Filho, através do Deus Espírito Santo. Isso eu peço e já sou grato a Ti. Amém. Meus amados, conhecendo a Jesus, porque este nome é o nome que incomoda o inferno, porque também este nome, ele abala o inferno. Este nome é o nome que está sobre todos os nomes. Para não ficar nas minhas palavras, o apóstolo Paulo, o maior adorador da nova aliança, ele escrevendo à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 1, verso de número 20 a seguir. Aleluia! Diz assim, fica melhor 19 a seguir. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos e conforme a atuação da tua poderosa força, este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Aleluia! E fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus
colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, porque é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém? Glória a Deus. Aqui está o motivo, o qual este nome incomoda as trevas, porque é um nome que é sobre todos os nomes, não só na era passada, a era presente e a por vir. Este nome tem poder, poder de matar, poder de dar vida, poder de curar, poder de salvar, poder de perdoar pecado, poder de santificar e poder de levar para morar no céu. Amém? Glória a Deus. Amados, voltando a Isaías, fica bem claro no seu capítulo 9, aleluia, quando Isaías, aproximadamente 750 anos antes do nascimento de Jesus, antes de se fazer carne, porque ele, Jesus, como o texto já falou aqui, e vamos discorrer nessa biografia, conhecendo Jesus. Por isso, meus amados, falar de Jesus é inesgotável, porque a Bíblia é o centro, ou seja, Jesus é o centro da Bíblia. Logo de Gênesis, capítulo 1, verso 1, a Apocalipse, capítulo 22, verso 21. Jesus é o centro. Por isso, é inesgotável. Mas, nessa mini biografia, conhecendo Jesus, porque muitos, por não conhecer, e aí muitos o rejeitam, por não conhecer a verdade, a mentira tem imperado, e a mentira tem pai, Satanás, o diabo. João 8,44, ele é o pai da mentira. Logo, ele tem espalhado a mentira para que aqueles que estão em trevas não venham para a luz. Porque o texto lido de Isaías fica bem claro, aleluia, quando diz em Isaías capítulo 9, verso de número 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia. Jesus é a luz do mundo. Em João Evangelho, seu capítulo de número 8, verso 12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Eu sou único, singular, a luz do mundo. E todos que me seguem não andará em trevas, mas terão vida eterna. Logo, as trevas faz de tudo para que
o povo não conheça a verdade. Verdade é essa que liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Deus seja louvado. Amados, luz e trevas nunca poderão andar juntas. Deus, quando fez os dois grandes luminares, livro do Gênesis, capítulo 1, verso 16, ele vai dizer que o sol, o grande luminar, para clarear o dia, e chamou o dia de luz, e a lua e as estrelas para iluminar a noite, e chamou noite de trevas. Principalmente que a lua tem a sua particularidade. Ela tem 4 fases. Crescente, aliás, lua nova, crescente, cheia e minguante. Porque se ela fosse cheia todo o tempo, a noite seria sempre iluminada, não com a mesma intensidade do dia, porque a luz do dia é bem maior, o sol, e Deus chamou o dia de luz. Então Jesus é a luz do mundo, e todo que o segue nunca andará em trevas, mas terão vida eterna. Logo, o inferno se levanta, ele é astuto, Satanás, ele é espírito, não dorme, ele anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, tragar. 1 Pedro 5, verso 8, está escrito: sede sóbrio, equilibrado, quem bebe perde seu equilíbrio. Sede sóbrio, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amados, então Isaías, 750 anos aproximadamente antes de Jesus nascer como homem nesta terra, obra do Espírito Santo. Então, Isaías já profetizou quem era Jesus. Aquele dá o início da sua biografia. E olha o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sob os seus ombros. Aleluia! E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz. Logo, muitos dizem que Jesus é apenas o Filho de Deus, colocando Jesus como menor, menos poder, como se o Pai, ele tivesse todo o poder unicamente, e o Filho não tivesse autoridade, como muitos pregam, porque lhe faltam o Espírito Santo para dar a revelação da palavra. Mas nessa oportunidade, o Espírito Santo, em nome de Jesus, eu profetizo que ele vai abrir as mentes e os corações de todos que vão ouvir esta mensagem,
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Provando de novo que Jesus, ele é antes de todas as coisas. Jesus não apenas existe depois que Maria, conhecido como a Virgem Maria, e pela ignorância do ser humano, por não dar lugar ao Espírito Santo, continua falando até hoje a Virgem Maria. Maria, ela foi uma mulher santa, separada, mulher sábia, mulher fiel ao seu chamado. Maria não hesitou a correr risco até de morte por conceber o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, depois de 2 anos, Maria, ela coabitou com seu esposo José e teve filhos e filhas. Mas vamos dar ênfase à biografia de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, aleluia, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Colossenses, capítulo 1, verso de número 14 a seguir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Amém? Colossenses, carta paulina, capítulo 1, verso 14 a seguir. Está escrito assim. Aleluia. Mas fica melhor o 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Logo, perdão dos pecados só no nome de Jesus. Não se engane, nem deixe que ninguém continue vos enganar. Repetindo o verso 14, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Imagem aqui não é como imagem de escultura. Quando os católicos, querendo dar embasamento nas imagens dos deuses dele, usa esse texto dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Logo, Deus autorizou fazer imagem, porque não tem o Espírito Santo. Essa imagem aqui fala da sua essência divina, que é igual. Quando eu e você nos olhamos no espelho, a imagem que nós vemos é a nossa, não é assim? Então Deus e Jesus, eles são divinos. Por isso que diz, ele é a imagem do Deus invisível. Falando da sua eternidade. Porque ele não poderia ser imagem de Deus sendo homem. Percebe? Glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, primeiro. Aleluia. O primogênito sobre toda a criação. Tudo que existe, Jesus é o primeiro. No céu, depois na terra
E aqui vai ficar claro, pois nele foi criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, falando das potestades, os demônios, tudo foi ele que criou, pois nele foi criada todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, seja soberania, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia! Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Igreja não fala templo, denominações. Igreja é ajuntamento de pessoas. Logo, igreja somos nós quando nos reunimos. Amém? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito, primeiro, dentre os mortos. Isso aqui é muito importante. Ele é o primeiro de toda a criação. E também o primeiro como homem a ressuscitar dentre os mortos. Até hoje, dia 20 de outubro de 2024. Não esqueça essa data. 20 de outubro de 2024. Então, até este momento, que são exatamente 1h da manhã. Então, até este momento, só Jesus, como homem, ressuscitou dentre os mortos. Logo, invocar qualquer outro nome está invocando demônio. Para invocar o Deus vivo é por meio de Jesus. E vamos deixar isso aqui bem claro. Na palavra, na Bíblia, única regra de fé para todos que crê em Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, além de ele ser o primogênito de toda a criação, no céu e na terra, também ele é o primogênito, o primeiro de ressuscitar dentre os mortos. Glória a Deus. Para que em tudo tenha a supremacia, o controle, o poder, o domínio. Amém? Pois foi do agrado de Deus, o Pai. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Antes, vocês estavam separados de Deus. Antes de Jesus vir, padecer, morrer na cruz, e com teu sangue, ele nos purificou de todo pecado. Mas para todo que o confessa e abandona, aí o sangue dele nos purifica de todo pecado. E logo somos reconciliados para Deus Pai. E através dele, o nosso nome é escrito no livro da vida. E se eu e você permanecer na palavra viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia os nossos caminhos. Então a Bíblia, ela é luz, ela clareia os nossos caminhos para que não tropecemos
nem desviamos da luz. Amém? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para meus pés e luz, que clareia o meu caminho. Logo, se nós estivermos pautado neste livro chamado Bíblia Sagrada, aleluia, Defesa da Fé. Este livro contém exatamente 66 livros, sendo 39 da Velha Aliança, de Gênesis a Malaquias, e 29, aleluia, e 27 da Nova Aliança, sendo de Mateus a Apocalipse. Contém aproximadamente 1.100 capítulos, e desse 1.100 capítulos, aproximadamente 33.176 versículos. Por isso chama-se Bíblia, conjunto de livros ou biblioteca. 66 livros se tornam uma biblioteca. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Estamos trazendo aqui, reduzidamente, muito reduzido, mas bem, digamos, a história, a biografia de Jesus, aonde não vai tirar, aliás, não deixará nenhuma dúvida. Aqueles que estão nas trevas, se der ouvido à palavra, venha para a luz. Amém? Então diz assim, Colossenses 1:20. E por meio dele, Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, toda a humanidade, ser humano, as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, o Pai, e na mente de vocês era inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele, Jesus, os reconciliou pelo corpo físico, que ele se humanizou, se fez homem, aleluia, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele, do Pai, santo, separado, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continue alicerçado e firme na fé, sem afastarem da esperança do Evangelho, que é as boas novas de Cristo, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. E ele continua, verso 24 de Colossenses 1. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo, aleluia, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Falarei um pouco sobre igreja. Amados, muitos dizem, eu tenho a minha igreja, vou para a minha igreja,
essa palavra não é correta. Dizer que vai para a sua igreja. Primeiro, não existe igreja se não for através de Jesus Cristo, porque Ele é o corpo da igreja. Por exemplo, nós, ser humano, somos um corpo e temos vários membros: olhos, narina, boca, ouvido, mente, mãos, braço, perna e por aí vai. Vários membros e um corpo. E nós, igreja, ser humano, quando nos ajuntamos, aí nos reunimos em nome dele, passamos a ser igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Glória a Deus. Em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, que é a Bíblia, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, que somos nós, igreja, separado. Aleluia. E ele quis, a ele quis Deus, a ele quis Deus, o Pai, a dar a conhecer entre os gentios. Falarei sobre um pouco de gentil. Amados, nós somos igreja gentílica. Gentil significa povos, nações. Para Deus, na velha aliança, era só Israel o povo de Deus, o povo escolhido para o servir. Mas pelo povo de Deus, Israel, o povo hebreu, não aceitar Jesus como seu Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, e por conta da rejeição ao único Salvador, Deus abre o leque da salvação a todos os povos, gentílico, nações, e todos que se convertem, aí deixa de ser gentil e passa a ser igreja. Quando Israel se converte a Cristo, ele deixa de ser judeu para ser igreja. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, e a esperança da glória. Nós proclamamos e advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentarmos, aleluia, para que apresentemos, melhor dizendo, para que apresentemos todo homem, ser humano, perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosa em mim. Amados, vale mais uma lembrança. Estamos trazendo aqui de uma forma muita, digamos, minuciosa e ao mesmo tempo resumida, a biografia de Jesus. Mas Paulo encerra esse capítulo de 1 Colossenses, capítulo 1, e no verso 29, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosa em mim.
E essa força é o Espírito Santo. Muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, que também foi profetizado pelos profetas, como também por Jesus e os apóstolos. E nos dias de hoje estão contaminando o povo, a igreja, que somos nós, e todos aqueles que ainda estão nas trevas. Só vem para a luz quando confessa os seus pecados e abandona. Aí sim, Jesus o aceita por bondade e misericórdia. E o sangue dele, pela fé, é derramado sobre nossa cabeça, que vai até os pés, nos purificando da imundícia, dos pecados. Aí passamos a ser luz. Mas tem que haver esforço. E muitos dizem que não precisamos nos esforçar, que é pela graça, que é pela fé. Então, se é pela graça e pela fé, não precisa mais fazer esforço algum. Mas é mentira. E olha o que diz Paulo. Aleluia. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força que atua poderosamente em mim, que é o Espírito Santo. E olhe o que é graça. Vamos falar aqui um pouco da graça. A graça de Deus, ela se manifestou poderosamente sobre toda a humanidade. Graça é um favor imerecido que nem eu nem você merecíamos. Mas essa graça de Deus é Jesus. Ele é a graça. Por isso, pela graça sois salvo. É dom de Deus. É pela fé em Jesus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas olha o que diz o verso de número 10 de Efésios, capítulo 2. Porque muitos só usam esses dois textos, o 8 e o 9. O 8 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque muitos acham que serão salvos pelas obras. Os católicos, os pagãos em geral, católico, espírita e por aí vai. Mas olha o que diz. É pela fé, pela graça e pela fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Somos salvos pela graça, pela fé. Agora que fomos salvos pela graça e pela fé, temos que praticar boas obras. Mas as obras em si, ela não salva. A fé só, por si só, também não salva. Tem que haver as duas junção, fé e obra. Amém? Aí a graça de Deus nos salva. Glória a Deus. Praticarmos boas obras. E aí fica mais fácil quando vamos ver Tito, capítulo 2, verso 11 a seguir. Aí vem o esforço. Verso 11, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ser humano. Ela, a graça, que é Jesus, nos ensina a renunciar à impiedade,
as paixões terrenas, paixões, tudo que for paixão, futebol, política, dinheiro, aleluia, bebida, drogas, prostituição, tudo que for paixão. A graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas deste mundo e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Glória a Deus. Amados, tem que haver esforço. Primeiro, a nossa natureza caída, a nossa carne, a natureza adâmica de Adão, o adâmica. Em Gênesis, começo, capítulo 3:17, Deus disse assim: como você deste ouvido à sua mulher, e comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu te ordenara que não comesse. Maldita é toda a terra por sua causa. Logo toda a humanidade, ela está debaixo desta profecia de maldição, que o próprio Pai, o Deus Altíssimo, proferiu por causa da desobediência de Adão. Paulo diz: quem pecou foi Eva, não foi Adão. Por que Paulo diz isso? Porque a serpente, capítulo 3, 1 a seguir, ele induz Eva, e ela não vigia, cai na lábia dele. É só ler lá o texto, capítulo 3 de Gênesis a seguir. Mas ela pega do fruto e dá ao marido, e ele toma da mão dela e come. Deus disse em Gênesis 2,16: Adão, coma de tudo livremente do jardim, mas da árvore do meio, do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque do dia que comerdes, dela morrereis. Interessante é que também no meio existia outra árvore, a segunda, a árvore da vida eterna. Por que Deus não falou dela? Porque o homem não tinha discernimento do bem e do mal. Logo, não ia fazer diferença da árvore da vida. Glória a Deus. Então, meus amados, por conta de Adão, que foi desobediente, a mulher caiu na lábia, ele podia impedi-la e, acima de tudo, também não comer. Mas ele tomou da mão dela e comeu. Por conta disso, toda a humanidade foi amaldiçoada. Uma criança, quando nasce, é inocente, não tem discernimento espiritual do bem e do mal. Mas se ela, de acordo com o ambiente que ela cresce, se esse ambiente for trevas, a sua natureza caída, ela vai inclinar para as trevas. Por isso a Bíblia diz, em Provérbio, capítulo de número 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se aparte dele. E que caminho é esse? Vamos falar dele agora. João, capítulo
Evangelho que escreveu João, capítulo 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho único, singular, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, Jesus. Amém? Então, por isso, ainda Paulo fala, como ele mesmo citou, que ele se tornou mestre, ministro, apóstolo de Cristo para pregar as boas novas às nações, ao povo gentil. Então, o que ocorre em Romanos, que é carta paulina, seu capítulo 3, verso 21 a seguir diz assim: glória a Deus. Romanos, capítulo de número 3, verso 21. Mas chama atenção ao verso 23. Mas para ficar mais compreensível, vamos ao verso 21. Justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Ou seja, pode ser grego, pode ser hebreu, pode ser gentil, nações, todos que crêem nele. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos, sem exceção, pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente, de graça, por meio da graça que é Jesus, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, aleluia, demonstrando sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, hoje, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados, primeiro, não existe redenção se não for através de Jesus. Não existe perdão dos pecados se não for através de Jesus. Não existe salvação se não for através de Jesus. Qualquer outro nome, qualquer outra religiosidade é meramente especulação do inferno e mentira. Pode ter qualquer fé em qualquer nome, mas se você vê a biografia de cada ser humano, com exceção de um, que é Jesus, que é o primogênito dos mortos, como está lá em Colossenses capítulo 1, 18, como está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, como está em Apocalipse capítulo 1, verso de número 5, aleluia, e como está em Apocalipse 5, verso de número 9 e 10. Amados, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o personagem principal é Jesus. Então, a Bíblia diz que nós erramos por não examinar as Escrituras, porque nela cuidei de ter vida eterna. E são elas as Escrituras que testificam de mim,
Disse Jesus, João 5, verso de número 39. Muita gente andam enganado porque apenas segue pessoas, padres, bispo, papa, pastores, apóstolos. Amados, a Bíblia é a única regra de fé e nós temos que examiná-la. E só você e eu teremos a interpretação, a revelação, quando confessamos a Jesus como nosso único e eterno e suficiente Salvador. Amém? Quando fazemos isso, o Espírito Santo, ele é selado em nós, pela fé em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: quando ouviste o evangelho da verdade e nele creste, foste selado com o Espírito da promessa, ele que é o penhor, a garantia da nossa salvação. Glória a Deus. Então, se não abandona o pecado, se não confessa a Jesus, para que o sangue dele nos purifique de todo pecado, logo não tem o Espírito Santo. Aí pode ser poliglota, pode falar em várias línguas, idiomas, mas se não tem o Espírito Santo, vai interpretar a Bíblia como lê. E a Bíblia não se interpreta como lemos. Porque a Bíblia, ela é 5 coisas. Bote isso na sua mente. A Bíblia é histórica. A Bíblia, ela é profética. A Bíblia é literal. A Bíblia é figurada e também simbólica. Temos que saber quando é uma dessas 5 coisas. E só podemos ter essa revelação por meio do Espírito Santo. Amém? Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz que nenhuma profecia deste livro da Bíblia, que é a Bíblia, ela é de interpretação particular de homem algum, pois nunca foi proferida, escrita por vontade humana, mas os homens inspirado pelo Espírito Santo, escreveram. A Bíblia tem mais ou menos 40 escritores e o único autor, Deus. E a grande vantagem que quando lemos qualquer capítulo ou livro ou versículo da Bíblia, o autor está presente. Amém? Glória a Deus. Amados, dando continuidade, porque o tempo já passou, para não ficar muito longo, então vamos ver a seguinte expressão. Porque muitos dizem que só Deus, o Pai, é o único Deus e não aceita a divindade de Jesus. Mas já mostramos aqui, em vários capítulos e versículos, desde o seu nascimento, no capítulo de, aleluia, o profeta messiânico Isaías 9:6, que ele é Deus poderoso, príncipe da paz. Amém? Mas vamos ver aqui, por exemplo, Isaías também fala a respeito, aleluia, do Pai. Jeremias, capítulo 10, verso 10,
Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com a sua ira e as nações não podem suportar sua fúria. Olhe o texto que está escrito. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Falando aqui do Pai. Ele é Deus vivo, o Rei Redentor. A terra treme com a sua ira, e as nações não podem suportar a sua fúria. Vamos mostrar esse mesmo texto para o Filho. Nova Aliança, no capítulo de Primeira Carta de João, capítulo 5, e o verso 20. O mesmo texto usado por Jeremias, vamos ver agora para o Filho. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Aí ainda vamos usar agora Isaías, capítulo de número 43, para dizer que só tem o Pai como Deus. Então diz assim, Isaías 43, verso 9, está escrito assim, aleluia. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntem. Qual deles predisse isso ou anunciou coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provar que estava certo, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entenda que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus condeminus se formou, e nem haverá algum depois de mim. Observe que esse texto, se eu lesse ele apenas, então divino só teria o Pai. Mas já lemos aqui que desde o nascimento, Jesus é o Deus poderoso, o Deus forte, Pai da eternidade. Logo ele é divino. Aleluia. Mas esse texto aqui falado, o próprio Jesus vai falar. Em Apocalipse, capítulo 1. Mas antes de Apocalipse, capítulo 1, falando de testemunha, vamos para Atos dos Apóstolos. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e verso 8. Olha o texto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para não ter dúvida, verso 9, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da visão deles, e eles ficaram com seus olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente, surgiu diante dele 2 homens, que era anjo, forma teofânica, 2 homens vestidos de branco. Olha o que ele diz, verso 11.
e que lhes disseram: Galileus, aos apóstolos, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus, que falou no verso 8, vós serão minha testemunha, aleluia, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, aos confins da terra. Este mesmo Jesus, glória a Deus, este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Agora vamos a Apocalipse, Jesus falando dele mesmo. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 7 e 8. Verso 7 ele diz: eis que ele vem com as nuvens. Quem é que vem? Jesus. Não é o Pai, é o Filho. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Aqui é a segunda vinda. A primeira é no abrir e piscar de olhos, e vamos encontrar com ele nos ares. Amém? Todos que perseverar até o fim, e se separar deste mundo que jaz no maligno. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Olha o verso 8. Eu sou o Alfa, primeiro, o Ômega, último, diz o seu Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Ainda no verso de número 17 e 18, para não ter dúvida. Quando vi, disse João, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, o Pai é Espírito, não morre. Jesus se humanizou como homem, e como homem ele morreu, literalmente, mas ao terceiro dia ressuscitou com todo poder e glória. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Amigos, irmãos, até para o diabo tocar no ser humano, é necessário que o Filho Jesus, ele dê permissão, e todos aqueles que o rejeitam no seu coração, que não o aceita como seu Salvador único, e que não segue sua diretriz, os seus caminhos, seu ensinamento, então ele permite que o diabo toque, porque a morte e o inferno está sob o seu poder. E para encerrar esta mensagem, olha o que diz o texto. Aleluia. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em tuas mãos. João Evangelho, capítulo 3, 35. E o verso 36 diz: quem tem um filho, tem um pai. Quem não tem um filho, vai ver a ira de Deus sobre ele. A ira do Pai. Ainda João capítulo 13, verso 3. E sabendo Jesus que o Pai lhe tinha outorgado poder sobre todos o que existe na terra, e que viera de Deus, estava retornando a Deus. Ainda 1 Timóteo, capítulo 6,15. A qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Ainda em Daniel, capítulo 7, verso 14 e depois o 27. E foi-lhe otorgado toda autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirva, e o seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Ainda em Mateus 11, 27. Todas as coisas foram me entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem um filho desejar revelar. Ainda em Mateus, capítulo 28, verso de número 18 ao 20. Está escrito assim: todo poder, outra versão, toda autoridade foi-me dado no céu e na terra. Portanto, vão, é por isso que existe igreja, evangelho. Portanto, vão por todas as nações. Fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estarei com vocês até o fim e consumação do século. Esta, digamos, resumida história de Jesus, biografia, encerrando, existe três pessoas distintas, e as três são divinas. Só elas três têm esses três atributos: onisciência, sabe o passado, o presente e o futuro; onipresença, onde tiver dois ou três reunidos em nome dele, está em todo lugar; e onipotência, todo o poder no céu e na terra. Amém? Amados, e encerrando, está escrito assim, primeira carta de João, no seu capítulo de número, primeira carta de João, capítulo de número 5, versos 7 e 8. Lá fica bem claro. Verso 7. Eu vou começar pelo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3, verso 7, que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, são unidos. Ninguém briga por poder, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Cada um tem a sua tarefa. O Pai, ele planejou a salvação, dando o seu Filho, que ficou com a pior parte, vim padecer e sofrer, para que todo nele tenha salvação eterna. E ele voltou para o Pai. E o Espírito Santo desce, está na terra, através de nós, igreja. E todo que confessa Jesus é selado com o Espírito Santo. E é ele que convence o ser humano do pecado, do juízo, da justiça. Está escrito, aleluia, glória a Deus. João Evangelho, capítulo 16, 8. Amados, e encerrando esta mensagem, essa biografia resumida de Jesus, divino,
Todo-Poderoso, assim como o Pai, como o Espírito Santo. E aonde começamos? Isaías, o profeta messiânico. E ele já dizia assim, capítulo de número 9, mas no verso 7, está escrito assim, 7,14. O mesmo Deus dará um sinal. A virgem conceberá um filho e dará o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso de número 18 ao 26, está lá essa história, testificando. Como a hora já se passou, Isaías capítulo de número 6, capítulo 9, o verso que é o 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amém? Que o Espírito Santo continue abrindo as mentes e os corações. Jesus, meus amados, ele está voltando. Desperta, tu que dormes. Ele vem. Estamos preparados. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos dê graça, acrescente fé. E nos livre de todo mal. Em nome dEle, Jesus Cristo Nazareno. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço. Compartilhe com os amigos, com os irmãos, para que o nome dele seja glorificado. Não é para salúcio, ser famoso, não é para ganhar like, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Se Deus tocar no seu coração, o faça com amor em nome de Jesus. Glória a Deus.